Amanda e eu possuímos uma fazenda onde cultivamos principalmente milho. Isso foi em agosto de 2018, em um clima levemente chuvoso. Passamos nossas vidas inteiras na fazenda, e é realmente tudo o que sabemos. Nossos vizinhos mais próximos são George e Kenny, e ficam cada um a cerca de 1 quilômetro de distância, em direções opostas, também agricultores, e eram os mais próximos de nós. Como não tem muitos vizinhos por aqui, é fácil fazer amizade. Neste fim de semana, à noite, recebemos George e sua esposa para beber. Todos nós ficamos muito bêbados enquanto jogávamos jogos de tabuleiro, e eles foram embora por volta das 11 horas. Amanda e eu continuamos a beber por um tempo, enquanto assistíamos a um dos nossos filmes favoritos. Estávamos começando a ficar cansados e sentindo definitivamente os efeitos do vinho. Nós provavelmente iríamos acabar dormindo no sofá, abraçados, quando houve uma batida na porta da frente. Uma batida na porta a essa hora foi incomum. Na verdade, nunca tinha acontecido. Acompanhando as batidas, parecia que tinha uma voz a dizer algo. Abaixei o volume da TV e segundos depois, mais batidas, seguida por uma voz abafada, dizendo que precisavam de ajuda. Eu estava prestes a me levantar e abrir a porta quando Amanda apertou o meu braço e eu olhei para ela. E ela fez uma careta e sacudiu a cabeça com um não. Sussurrei que só vou perguntar quem é, e ela responde que não deveria deixá-lo saber que estamos em casa, mas é provável que eles já saibam que estávamos sozinhos. Fui até a porta e perguntei quem é, e a voz do outro lado disse: "Oh, graças a Deus você pode abrir, estamos perdidos." E eu respondi: "Quem está aí?" A voz disse de volta: "Minha esposa e eu." Eu respondi: "Sua esposa pode dizer algo?" Houve um silêncio por alguns segundos. E eu disse novamente: "Eu sei que você me ouviu." A mesma voz me respondeu que sim, mas ela não estava perto de mim agora, e os alertas começaram a soar em minha cabeça, e percebi que o homem sussurrava do lado de fora. Eu ri e perguntei: "George, é você?" George é um grande idiota, e ele está bêbado, não seria inédito ele fazer isso. Ele me respondeu: "Sim, sou eu." E eu quase senti um alívio ao acreditar que era na verdade George, mas eu não queria abrir a porta antes de confirmar. Tem alguém batendo na sua porta tarde da noite, alegando estar perdido, não acontece com frequência, e isso foi o motivo de alarme. Eu coloquei minha cabeça na porta e falei: "Prove, qual é o nome da sua esposa?" A voz desconhecida respondeu que era uma pergunta capciosa, e meu sorriso sumiu, e eu fui buscar o meu telefone e ligar para George. Amanda estava assistindo a coisa toda, me dizendo que deveríamos chamar a polícia. O telefone tocou 3 vezes, antes de George atender. Imediatamente eu disse: "Você está na minha porta agora?" E ele disse que não, e perguntou o porquê. Eu disse a ele que há alguém na nossa porta, tentando me enganar para abri-la. E ele respondeu, dizendo que viria até nós, ia se apressar. Desliguei o telefone e tenha em mente que todos nós ainda estávamos bêbados. Bateram novamente na porta, e eu grito: "Eu tenho uma espingarda, esperando por você. Se você não sair daqui agora..." A voz me corta e fala que estava apenas tentando usar um telefone, e é tudo o que precisamos. Amanda ligou para a polícia, que aqui no campo leva um tempo extremamente longo para um policial chegar ao local. Ouvimos passos andando em torno do nosso deck de madeira, que envolve a casa. Alguns conjuntos de passos. Na verdade, eles pararam em uma das nossas janelas, que tinha as persianas fechadas, e ouvimos um deles tentando levantar a janela. Amanda, que ainda estava no telefone com a polícia, gritou: "Deixe-nos em paz." Eu segui o exemplo, e eu gritei com força para que se retirem, ou ia atirar em vocês. A espingarda ainda estava no andar de cima, e eu corri escada acima para pegá-la. Segundos depois, bateram em nossa porta novamente, e desta vez foi realmente a voz de George gritando: "Abra." Eu deixo ele entrar e vejo que George também trouxe sua espingarda. Ele disse que não viu nada, nem ninguém em volta da casa, e que provavelmente perceberam que ele se aproximava. Ele ficou conosco até um policial chegar. Fez uma pequena varredura rápida e depois foi embora. E antes de partir, nos deu um conselho para instalarmos câmeras. E nós levamos a sério. Instalamos câmeras, uma na frente da casa e outra nos fundos. Surpreendentemente, algo que nunca havíamos pensado, até este incidente. Ainda me dá calafrios pensar que tudo que estava mantendo o cara do lado de fora era apenas a nossa porta de madeira. Essa história se passa na fazenda dos meus avós, no verão de 2018. Eu estava sozinho uma noite, e os meus avós estavam fora da cidade. Eu estava sendo pago para vigiar a fazenda por algumas noites.
Na última noite, eu estava assistindo TV na sala quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo de fora do milharal. No começo, eu dei de ombros porque imaginei que provavelmente era um veado, até que todas as vacas começaram a mugir ao mesmo tempo. Normalmente, você ouviria talvez um mugido de vaca de cada vez, mas quando cada vaca começa a mugir juntas, então algo está errado, ou alguém teria que assustá-las para fazer todas as vacas enlouquecerem. Eu era o único na fazenda, então é claro que era o meu trabalho ver o que estava acontecendo. Eu fui para o armário para pegar um casaco e ir para fora, mas quando eu estava prestes a sair, eu ouvi um som muito alto, um grito agudo de vaca. Fiquei parado por um tempo, tremendo. Algo terrivelmente errado estava acontecendo com as vacas. Eu rapidamente corri escada acima para o quarto do meu avô, e embaixo da cama ele sempre guardava algumas armas. Eu carreguei o seu rifle de caça e fui para fora. A vaca não parava de mugir, então eu fui ao celeiro para verificar, e não havia nada fora do comum. Todas ainda estavam aqui. Até que eu andei mais para baixo, e notei que uma vaca estava faltando em sua baia. Não fazia sentido. Eu tinha certeza que tinha amarrado a baia a última vez que eu passei por ali. Neste momento, eu pensei ter escutado o som de um alce agudo perto do milharal, fora do celeiro. Eu fui para fora, mas enquanto eu estava caminhando para o milharal, eu juro que eu ouvi que parecia ser pessoas conversando. Eu me assusto e pergunto quem está aí, e tudo fica em silêncio. As vacas estavam quietas e eu não conseguia ouvir mais nada. Até que eu escuto passos no milharal. Eu não sabia se tinha coragem de ir para dentro do milharal, mas eu tinha que fazer isso. De qualquer forma, esta é a razão exata pela qual os agricultores têm armas, e eu não podia simplesmente me esconder dentro de casa com invasores no milharal. Eu comecei a andar nas plantações, e eu podia ouvir muitos pares de passos, todos ao lado dos meus. Eu estava ficando ainda mais assustado, quando continuo a caminhar mais a fundo, e então eu congelei. Uma das fileiras de milho havia uma pessoa vestida toda de preta, parada a poucos metros de mim. Eu levantei minha arma, dizendo para ele sair da minha fazenda. Eu não estava blefando, eu estava pronto para atirar, mas ele nunca se mexeu. Então eu atiro para o alto para assustá-lo, mas ele não se move uma polegada. Ele começa a caminhar em minha direção, com os braços ligeiramente abertos, como se dizendo para baixar a minha arma. Eu aponto minha arma para ele novamente, gritando para ir embora. Foi quando eu tive a horrível percepção de que estava cercado por pessoas vestidas com roupas de preto em pelo menos 6 ou 7. Essas eram só as pessoas em que eu pude ver, quem sabe se não haviam mais. Quando o cara se aproximou, percebi que ele junto com o resto usavam máscaras assustadoras de animais mutilados. O homem parou de se aproximar e eu comecei a andar para trás, e todos ficaram em silêncio por um momento. Não consigo explicar o medo que eu estava experimentando. Pensei que estava prestes a ser morto, quando todos começaram a cantar. Eu não conseguia entender, parecia um idioma diferente, e eu comecei a perguntar, gritando, se eles estavam prestes a realizar algum tipo de ritual doentio em mim. Foi quando aproveitei para correr, o mais rápido que pude. Quando eu estava sem fôlego, eu parei, e ouvi um monte de passos e sussurros indo na direção oposta. Eu tinha os despistados. Corri de volta na direção à casa da fazenda, e ao chegar, vi algo no chão, e o que vi me marcou profundamente. Era uma cabeça de vaca no meio de um círculo de velas. Eu queria gritar, e assim que entrei na casa, peguei o telefone e liguei para a polícia, contando tudo o que eu tinha presenciado. Ela respondeu que um oficial estava a caminho, e chegaria em breve. Depois que desliguei o telefone com o policial, eu liguei para os meus pais, explicando a situação, e pedi-lhes que viessem para me pegar. E meu pai disse que estaria lá em 1 hora. Sentei-me no andar de cima, no quarto do meu avô, tremendo e chorando ao mesmo tempo, esperando pelo que pareceu uma eternidade, até que finalmente ouvi um carro de polícia, e eu corri para fora, para o oficial, e nunca me senti tão feliz na minha vida. Eu disse tudo para o policial, que procurou no celeiro e no milharal, e ele encontrou a cabeça de vaca, que chamou uma equipe de busca, pois agora era cena de crime. Quando meus pais chegaram, eu junto com o primeiro oficial, teve uma conversa com eles sobre tudo o que aconteceu. Felizmente, meus pais me levaram para casa, e meus avós levaram isso muito a sério. E claro, instalou um sistema de câmera de segurança de alta tecnologia. Quem sabe que tipo de grupo era aquele, mas claramente estavam fazendo algum tipo de ritual de sacrifício de animais, ou alguma pegadinha. Meu nome é Howard, tenho 25 anos e moro na fazenda da minha família, que ajudo a cuidar dela quando meus pais estão fora. O local é apenas uma pequena fazenda familiar,
e não uma fazenda comercial ou qualquer coisa assim. Meus pais querem que eu assuma quando estiverem muito velhos para cuidar, principalmente por eu ser o irmão mais velho. Mas honestamente, eu realmente não quero e nem me vejo ficando em uma fazenda no interior por toda a minha vida. E especialmente não depois do que aconteceu. Em julho do ano passado, meus pais estavam em uma viagem romântica por uma semana e ficou eu e minhas duas irmãs, Isabel e Morgana, cuidando da propriedade, enquanto eles estavam fora. Há muita privacidade por aqui, é um pouco demais na minha opinião, exceto por esta noite. Estava quase na hora de irmos dormir. Minhas irmãs fazem faculdade online e Isabel estava em aula e por isso estava em seu quarto, em seu notebook, estudando. Morgana e eu estávamos apenas assistindo algum programa de comédia na sala de estar. Nós três meio que queremos sair do estilo de vida da fazenda. Uma parte temida da vida na fazenda é a dos predadores. Não apenas os animais que vêm e comem seus produtos, mas as pessoas que vêm e roubam de você. Acredite ou não, acontece. Não tem acontecido muitas vezes conosco, mas acontece. E temos algumas armas em casa para isso. Nossos 2 cachorros lá fora, de repente começam a latir, enlouquecidos no quintal. Algo os assustou. Minha primeira reação foi correr para o quintal para ver o que eles estavam latindo, e ambos estavam olhando na direção da colheita. Eu gritei, e eles calaram a boca e ficaram quietos. E eu caminho em direção à plantação e escuto um assovio vindo de dentro do milharal. Era, sem dúvidas, um assovio humano. Essa foi a primeira vez que eu vi um invasor na propriedade. Como meu pai não estava, eu tive que correr para dentro de casa para pegar uma das armas. O cachorro voltou a latir de novo e eu disse a minhas irmãs que alguém estava lá fora, no milharal, e eu tive que sair para perseguir. Embora elas alertassem que era uma terrível ideia de ir correr para o milharal no escuro, e isso fez sentido para mim, e me toquei também o quão francamente aterrorizante isso seria, então eu voltei, e em vez disso, fiquei com os cachorros, que estavam mais uma vez enlouquecidos latindo na direção. Eu apontei a arma no ar e disparei um tiro que ecoou na noite silenciosa. Os cães também estavam em algum tipo de euforia, e no momento do tiro eu gritei para sair de nossas terras, o mais alto que pude. E dentro da casa minhas irmãs estavam rindo, o que me fez rir também. Mas nossas risadas não duraram por muito tempo, porque o cachorro voltou a ficar enlouquecido, ainda mais louco desta vez. Me preparei para fazer a mesma coisa novamente, mas eu senti meu coração pular pela boca quando eu vi o cara de pé, a cerca de 20 metros de distância. Ele olhou para mim e eu gritei, "Olá!" E ele corre para o milharal. Eu comecei a correr atrás dele e disparei outro tiro para o ar. E parei pelos cachorros. Não havia nenhuma chance de ir atrás do homem e deixar os cachorros para trás. Então eu voltei e soltei suas colheiras e trouxe para dentro de casa. Eu disse a minhas irmãs que alguém estava se esgueirando no milharal e nós chamamos o nosso pai. Ele me disse que eu tinha que ser o homem da casa e proteger minhas irmãs. E ele recomendou que eu disparasse outro tiro de advertência se o cara voltasse depois disso. Todos nós, gradualmente, fomos para nossos respectivos quartos. Minhas irmãs, cada uma levou um dos cães em seus quartos, e eu trouxe a arma no meu, porque estávamos todos um pouco assustados. Eu tinha deixado a janela aberta, e como eu estava deitado na cama assistindo um filme no meu notebook, ouvi um assovio do lado de fora, novamente. Corri pela janela, e olhei para fora, e vi alguém andando lentamente na grama. Parecia que ele tinha algum sexto sentido, pois ele parou de andar e se virou para olhar para mim. Com certeza estava tentando nos assustar, uma ideia muito estúpida. Corri para pegar a arma e deixei bem claro que eu estava armado, apontando para fora da janela, e eu atirei na grama, a poucos metros dele, propositalmente. Isso cortou seu pequeno ato de filme de terror, e ele saiu correndo da minha vista. Dessa vez, ele não voltou, pois teria que ser louco para voltar depois disso. Eu, obviamente, disse a minhas irmãs porque eu atirei, e eu garanti a elas que ele não voltaria nunca mais. Nós nunca descobrimos quem era ou por que faria aquilo. Poderia ter sido algum adolescente ou múltiplos adolescentes, apenas tentando assustar alguns agricultores, por diversão. Ou poderia ter sido uma pessoa realmente perigosa.